irmãos, a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, curtam o áudio e que ativem o sininho de notificações. A Bíblia nos fala assim em Daniel, capítulo 3, no versículo de número 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Meus irmãos, aqueles 3 jovens eles tinham sido levados cativos até a Babilônia e juntamente com Daniel ficaram ali durante um período longo das suas vidas, servindo ao rei Nabucodonosor e aos reis que sucederam Nabucodonosor. Era um outro lugar diferente de tudo aquilo que eles estavam acostumados, dos valores que eles tinham quanto povo de Deus, uma outra cultura. E Nabucodonosor ele resolve fazer para si uma estátua de ouro e ele ordena que todos em seu reino se dobrassem perante aquela estátua. Que aquele que não se dobrasse seria lançado uma fornalha de fogo ardente. E as buzinas seriam tocadas, e quando as buzinas tocassem, todos deveriam se dobrar. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego eles não se dobram, não se encurvam perante aquela estátua. E a Bíblia nos relata que quando isso chega ao conhecimento do imperador Nabucodonosor, ele se enfurece, ele manda chamar esses 3 jovens e eles dizem para ele isso, que nós lemos nos versos lidos, que o Senhor livraria eles, e que se o Senhor não livrasse da fornalha de fogo ardente, de qualquer jeito eles não adorariam a falsos deuses, porque eles só tinham o Senhor como Deus. Então Nabucodonosor ele manda chamar os homens mais fortes do seu exército, eles pegam esses jovens, amarram eles e lançam eles na fornalha 7 vezes mais aquecida. Nós sabemos que o fogo não matou aqueles homens, aqueles jovens, e que um 4º homem ainda apareceu na fornalha, que foi o próprio Senhor, quem estava ali com eles, e que eles ficaram ali na fornalha e nada aconteceu, o fogo não trouxe dano nenhum a eles. É um dos milagres da Bíblia, um dos grandes casos de como Deus ele pode operar mediante a fidelidade de um homem, a fidelidade dos seus servos. Ele pode preservar os seus. Na nossa vida não é diferente. Nós vivemos um momento onde as circunstâncias também elas querem nos levar, nos obrigar a tomar uma posição que não é a posição que Deus tem para nós. A posição que Nabucodonosor queria de todos naquele momento era que se prostrassem, era que estivessem de joelhos perante a estátua de ouro. E aqueles 3 jovens, eles não se encurvaram, eles ficaram de pé. É claro que isso expôs eles, né? Obviamente, todo mundo se dobrando e só 3 ali de pé, se expuseram ali e foi uma decisão, talvez que muitos não teriam tomado, né? Uma decisão de fé. E a nossa decisão, a nossa escolha diante daquilo que se apresenta a nós é uma escolha difícil, corajosa, mas sobretudo é uma escolha de fé. Não se dobrar é uma escolha de fé. E esse é o ponto que nós queremos aqui ressaltar, que eles não se dobraram perante a estátua de ouro, mas antes eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente do que se prostrar diante daquela estátua. Eu não sei qual é a estátua de ouro que tem sido apresentada para os irmãos, mas assim como aqueles 3 jovens, eles não se dobraram, que os irmãos não se dobrem à tentação, que os irmãos não se dobrem ao pecado, que os irmãos não se dobrem ao desânimo, que não se dobrem às notícias, que não se dobrem às afrontas, que não se dobrem às perseguições, às calúnias. Eles não se dobraram. Eles sabiam que não se dobrando, o que haveria para eles seria uma fornalha. Eles sabiam disso. Mas eles preferiram confiar em Deus e se manter fiel ao Deus deles. E assim eles se mantiveram na posição de pé. Essa é a posição que Deus ele quer de nós, de pé. Que não venhamos a estar prostrados, dobrados, diante das circunstâncias, diante daquilo que nos é imposto. Eu vou até confessar para os irmãos que seria totalmente compreensível ele se dobrar, né? Seria compreensível. Muitos de nós diríamos assim, olha, eu tive que me dobrar, senão eu ia morrer. E com essa desculpa talvez poderia até ser uma justificativa para se dobrar ali. Afinal de contas, se não se dobrasse, morreria. Se não fizesse, morreria. Mas eles se mantiveram fiéis.
Nós temos até desculpas e motivos para poder fazer aquilo que todo mundo faz. Quando se deparam com uma situação como a situação que passamos, de lutas, de provação, todo mundo se dobra. Não é assim que a gente vê? O comum não é se dobrar? Nós sabemos que há uma fornalha nos aguardando. Já estamos até passando por ela, na verdade. Mas o Senhor está conosco. Assim como Ele esteve com aqueles 3 homens, Ele está conosco na fornalha. Ele nos sustenta. E eles não se dobraram nem fora da fornalha e nem dentro da fornalha. Porque quando eles foram lançados atados dentro da fornalha, eles foram lançados, caíram no chão, depois se levantaram e ficaram passeando na fornalha. Na luta e na provação, eles não ficaram acuados. Fizeram um tour ali dentro da fornalha de fogo. E o Senhor estava junto com eles. Nas nossas provações, não é momento de ficarmos acuados. Temos dias e dias, sabemos disso. Dias que são muito difíceis, dias para realmente se recolher, mas devemos nos manter firmes no Senhor, sabendo que isso tudo é passageiro, por mais que doa, e está doendo demais. Por mais que esteja quente demais, por mais que esteja 7 vezes aquecida a fornalha. Mas é um milagre estarmos vivos nela. É um milagre. Aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha morreram. A palavra fala que eram os mais fortes do exército, mas eles morreram, foram queimados, a chama matou eles. Pessoas que estão de fora, elas não suportariam. O milagre é nosso. Somos nós que estamos vivendo o milagre. Nossa experiência com Deus, assim como aqueles homens, aqueles 3 tiveram a experiência deles, individual com Deus. Nós vivemos um milagre. Esse milagre é nosso. Veio a ordem, no momento correto veio a ordem, e eles foram retirados da fornalha. Como falamos, a fornalha ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Existe um momento onde vai vir a ordem do rei, e não do rei humano, do rei Nabucodonosor, a ordem do rei da glória, para que venhamos a sair da fornalha